Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 14, dia 1 de agosto de 2023. Simeão, sua história, louvor e profecia. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 35. Ora, havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e devoto, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor. E ele entrou no templo em espírito. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por ele, segundo o costume da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Senhor, agora você despede em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz para a revelação das nações e para a glória do teu povo Israel. E seu pai e sua mãe ficaram maravilhados com o que se dizia dele. Lucas 2, 25 e 35. Temos nesses versículos a história de alguém cujo nome não é mencionado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Um homem justo e devoto chamado Simeão. Não sabemos nada de sua vida antes ou depois do momento em que Cristo nasceu. Só nos é dito que ele veio pelo Espírito ao templo, quando o menino Jesus foi trazido para lá por sua mãe, e que ele o tomou em seus braços e abençoou a Deus em palavras que agora são bem conhecidas em todo o mundo. Vemos no caso de Simeão como Deus tem um povo crente mesmo nos piores lugares e nos tempos mais sombrios. A religião estava muito baixa em Israel quando Cristo nasceu. Os ensinamentos do Antigo Testamento foram estragados pelas doutrinas dos fariseus e saduceus. O ouro fino tornou-se deploravelmente turvo. Mesmo assim, encontramos no meio de Jerusalém um homem justo e devoto, um homem sobre o qual está o Espírito Santo. É um pensamento animador que Deus nunca se deixa inteiramente sem uma testemunha. Por mais pequena que seja a sua igreja, crente, possa às vezes ser, as portas do inferno nunca prevalecerão completamente contra ela. A verdadeira igreja pode ser levada ao deserto e ser um pequeno rebanho disperso, mas nunca morre. Havia muito em Sodoma e um Obadias na casa de Acabe, e um Daniel na Babilônia e um Jeremias na corte de Zedequias. E nos últimos dias da igreja judaica, quando sua iniquidade estava quase completa, havia pessoas piedosas como Simeão, mesmo em Jerusalém. Os verdadeiros cristãos, em todas as épocas, devem se lembrar disso e se consolar. É uma verdade que eles tendem a esquecer e, em consequência, dar lugar ao desânimo. Só eu fiquei, disse Elias, e eles procuram a minha vida para tirá-la. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? Ainda reservei 7.000 em Israel. 1 Reis 19, 14 e 18. Aprendamos a ter mais esperança. Vamos acreditar que a graça pode viver e florescer, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. Há mais Simeões no mundo do que supomos. Vemos no cântico de Simeão quão completamente um crente pode ser liberto do medo da morte. Senhor, diz o velho Simeão, agora deixe seu servo partir em paz, e fala como alguém para que a sepultura perdeu seus terrores e o mundo seus encantos. Ele deseja ser libertado das misérias deste estado de peregrinação de existência e ter permissão para ir para casa. Ele está disposto a estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Ele fala como quem sabe para onde vai quando parte desta vida e não se importa com quanto tempo vai. A mudança com ele será uma mudança para melhor e ele deseja que sua mudança venha logo. O que é que pode permitir que um homem mortal use uma linguagem como essa? O que pode nos livrar desse medo da morte, a qual
tantos estão presos? O que pode tirar o aguilhão da morte? Há apenas uma resposta para tais perguntas. Nada além de uma fé forte pode fazê-lo. Fé que se apega firmemente a um Salvador invisível. Fé que repousa nas promessas de um Deus invisível. A fé e somente a fé pode capacitar um homem a encarar a morte de frente e dizer: agora deixe seu servo partir em paz. Não é suficiente estar cansado da dor e da doença e pronto para se submeter a qualquer coisa por causa de uma mudança esperançosa. Não basta sentir-se indiferente ao mundo quando não temos mais forças para nos envolver em seus negócios ou desfrutar de seus prazeres. Devemos ter algo mais do que isso, se desejamos partir em paz real. Devemos ter fé como a do velho Simeão, mesmo aquela fé que é dom de Deus. Sem essa fé, podemos morrer em silêncio e pode parecer que não há lutas em nossa morte. Salmo 73:4. Mas, morrendo sem tal fé, nunca nos encontraremos no céu quando acordarmos em outro mundo. Vemos, além disso, no Cântico de Simeão, que visões claras da obra e ofício de Cristo alguns crentes judeus alcançaram, mesmo antes de o Evangelho ser pregado. Encontramos esse bom velho falando de Jesus como a salvação que Deus havia preparado, como a luz para iluminar os gentios e a glória de seu povo Israel. Bom teria sido para os escribas e fariseus letrados do tempo de Simeão se eles se sentassem a seus pés e ouvissem suas palavras. Cristo era de fato uma luz para iluminar os gentios. Sem ele, eles foram afundados em trevas e superstição. Eles não conheciam o modo de vida, eles adoravam as obras de suas próprias mãos. Seus filósofos mais sábios eram totalmente ignorantes em coisas espirituais. Declarando-se sábios, eles se tornaram tolos. Romanos 1:22. O Evangelho de Cristo foi como o nascer do sol para a Grécia e Roma e todo o mundo pagão. A luz que ele deixou na mente dos homens sobre o assunto da religião foi tão grande quanto a mudança da noite para o dia. Cristo era de fato a glória de Israel. Ser descendente de Abraão e ter os convênios, as promessas, a lei de Moisés, o serviço do templo divinamente ordenado, todos esses eram grandes privilégios. Mas todos eram como nada, comparados com o poderoso fato de que Israel nasceu o Salvador do mundo. Esta deveria ser a maior honra da nação judaica, que a mãe de Cristo era uma mulher judia e que o sangue de um feito da semente de Davi, segundo a carne, era para fazer expiação pelo pecado da humanidade. Romanos 1:3. As palavras do velho Simeão, lembremos-nos ainda, receberão uma realização mais completa. A luz que ele viu pela fé enquanto segurava o menino Jesus em seus braços ainda brilhará tão intensamente que todas as nações do mundo gentil a verão. A glória daquele Jesus a quem Israel crucificou um dia será revelada tão claramente aos judeus dispersos que eles olharão para aquele a quem traspassaram e se arrependerão e se converterão. Chegará o dia em que o véu será tirado do coração de Israel e todos se gloriarão no Senhor. Isaías 45:25. Por esse dia vamos esperar, vigiar e orar. Se Cristo é a luz, é a glória de nossas almas, então esse dia não pode chegar tão cedo? Vemos por último, nesta passagem, um relato impressionante dos resultados que se seguiriam quando Jesus Cristo e seu Evangelho viessem ao mundo. Cada palavra do velho Simeão sobre este assunto merece meditação privada. Toda forma uma profecia que se cumpre diariamente.
Cristo deveria ser um sinal contra o qual se fala. Ele deveria ser um alvo para todos os dardos inflamados do maligno. Ele deveria ser desprezado e rejeitado pelos homens. Ele e seu povo deveria ser uma cidade situada sobre uma colina, assaltada por todos os lados e odiada por todos os tipos de inimigos. E assim provou. Homens que concordaram em nada mais, concordaram em odiar a Cristo. Desde o início, milhares de incrédulos têm sido perseguidores de crentes. Cristo deveria ser a ocasião da queda de muitos em Israel. Ele deveria ser uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para muitos judeus orgulhosos e hipócritas que o rejeitariam e pereceriam em seus pecados. E assim provou para a multidão entre eles. Cristo crucificado foi uma pedra de tropeço e seu evangelho um cheiro de morte. 1 Coríntios 1, 23, 2 Coríntios 2, 16. Cristo deveria ser a ocasião de ressuscitar para muitos em Israel. Ele deveria provar o Salvador de muitos que ao mesmo tempo o rejeitaram, blasfemaram e o insultaram, mas depois se arrependeram e creram. E assim provou quando os milhares que o crucificaram se arrependeram e Saulo, que o perseguiu, se converteu. Isso não foi nada menos do que um levante novamente. Cristo deveria ser a ocasião para que se revelasse os pensamentos de muitos corações. Seu evangelho deveria trazer à luz os verdadeiros personagens de muitas pessoas. A inimizade de alguns contra Deus, o cansaço interior e a fome de outros seriam revelados pela pregação da cruz. Mostraria o que os homens realmente eram, e assim provou. Os Atos dos Apóstolos, em quase todos os capítulos, dão testemunhos de que neste, como em todos os outros itens de sua profecia, o velho Simeão falou a verdade. E agora, o que pensamos de Cristo? Esta é a questão que deve ocupar nossas mentes. Que pensamentos ele desperta em nossos corações? Esta é a investigação que deve receber nossa atenção. Somos a favor dele ou somos contra ele? Nós o amamos ou o negligenciamos? Nós tropeçamos em sua doutrina ou a encontramos como vida dentre os mortos? Nunca descansemos até que essas perguntas sejam satisfatoriamente respondidas. Amém e amém. Tem continuação. Senhor Deus, glorioso seja o teu nome, hoje e sempre eternamente. Amém.